Beleza, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar o MMC de forma rápida, usando apenas 3 formas diferentes, beleza? Para isso eu separei nesse vídeo 3 passos. Primeiro, o que a gente tem aqui quando a situação nos apresenta números que são múltiplos, beleza? Números que são múltiplos. Então vamos lá, primeiro exemplo. Aqui. Quando a gente tem números que são múltiplos, é muito simples. Porque quando os números são múltiplos, o MMC vai ser sempre o maior entre eles. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Entre 2 e 8, o nosso MMC ele é 8. Aqui o nosso MMC ele é 9. Aqui o nosso MMC ele é 560. Independente do quão grande o número for, se eles forem números múltiplos, o MMC vai ser sempre o maior entre eles. Então, forma simples e rápida de a gente encontrar o MMC. A partir do momento que a gente verifica se os números são ou não múltiplos. Tá? Aplicando isso de uma forma mais prática nas questões, a gente tem aqui o exemplo 5 sobre 4 menos 6 sobre 12. Tá? Como os números eles são múltiplos um do outro, né? Então eu tenho o meu número 4 e o meu número 12, apresentando a primeira situação, quando os números são múltiplos. Então aqui é bem simples. O MMC entre os dois é o próprio 12. Tudo bem? A partir do momento que a gente sabe qual é o MMC, a gente já conhece aquele métodozinho padrão. Pega o MMC, divide pelo meu denominador, 12, que é o MMC, dividido por 4, dá 3, e aí a gente sobe multiplicando, né? Então, na verdade, eu vou ter 15 sobre 12 menos o meu próprio 6 sobre 12, né? Uma vez que quando eu divido o meu MMC, que é 12, pelo próprio 12, né? Eu tenho o resultado 1, sobe multiplicando no 6, mantém o próprio 6. Beleza? Então aqui, tranquilo, a gente já consegue achar o nosso resultado. Ok? Então, 9 sobre 12. Bem rápido, bem tranquilo. Depois disso aqui a gente tem mais um último passo, que é a simplificação. A gente vai simplificar esses valores, vai me sobrar um 3/4. Show? É isso, não tem muito mistério. Quando os números são múltiplos, a gente vai aplicar esse macete. O próximo exemplo segue a mesma linha. 8 e 24 são múltiplos, né? Então o MMC é sempre o maior. Então nesse caso aí, nosso MMC vai ser o próprio 24. Dividindo 24 por 8, correto? A gente tem 3, e esse 3 ele sobe multiplicando o nosso 3 de cima. Então eu fico com 9 sobre 24 mais o meu próprio 12 sobre 24, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio. A partir daqui agora é só cálculo, né? 9 mais 2, 11. Eu tenho o resultado aqui, 11 sobre 24. Simples, bem tranquilo. Esse é a primeira situação, né? Quando os números são múltiplos. Então, passada essa etapa, a gente vai agora para o
Segundo caso. Segundo caso, quando os números são primos entre si. É um caso até mais simples e mais fácil, né? Mas aqui embaixo a gente tem esses exemplos. Bom, a definição de números primos entre si é bem simples, né? A gente já trabalhou isso. Os números primos entre si são aqueles números que só apresentam o número 1 como fator comum, né? Ou seja, são os pares de números que não compartilham nenhum fator, exceto o próprio 1. Então, por exemplo, o 3 e o 5, eles não apresentam nenhum fator comum, né? Então a gente diz que eles são primos entre si. E o MMC é bem simples. O MMC entre eles é o produto, ou seja, é a multiplicação entre eles. Sem mistério, só isso. A mesma coisa vale para o 9 e para o 5, né? Apesar do 9 ser múltiplo de 3, o 9 e o 5 eles não compartilham nenhum fator comum. Então o MMC nada mais é do que o produto entre eles. 45. Mesma coisa vale para o 12, apesar do 12 e do 7. Apesar do 12 ser um número par, ele não compartilha nenhum fator com o 7. Né? Então, o MMC nada mais é do que o produto, né, de 12 vezes 7. Isso aí dá 84. Mesma coisa, 5 e 8. Apesar do 8 ser um número par, eles não compartilham nenhum fator comum. Então, o MMC nada mais é do que o produto entre eles. Beleza? Simples assim, sem mistério. De uma forma mais prática, isso acaba se tornando um pouco mais simples, né? Quando a gente tem os números em formas de fração. Por exemplo, aqui eu tenho o 5 e o 9. Eles vão entrar nessa situação, né? Eles não compartilham nenhum fator comum. Então a gente basicamente vai multiplicar cruzando, né? O 9 ele vai multiplicar. O 9 vai multiplicar o meu 6 e o meu 5. E aí vai dar origem à nossa primeira fração. Beleza? A gente vai ter no primeiro caso 54 sobre 45. Então, 45 a gente poderia ter chegado no mesmo resultado, só levando em consideração que o MMC ele é o produto entre as bases, né? Seguindo a lógica do que a gente fez aqui. Ok. A mesma coisa, mesmo esquema vale para o inverso, né? Agora a gente vai pegar o 5 e vai multiplicar em cima e embaixo. E aí a gente vai dar origem à nossa outra fração aqui, ó. Tudo isso aqui menos 6 vezes 5, 30 sobre o mesmo MMC, né? 45. Show? É isso, sem mistério. A partir daqui é cálculo. A gente vai ter 24 sobre 45. Tranquilo? Mesma coisa nessa questão aqui de baixo. O 8 e o 7, eles são primos entre si. Então eu já sei que o meu MMC é o produto entre eles. Então eu já sei que o meu MMC ele vai ser 56. Eu já posso adiantar e botar 56 aqui
e 56 aqui. E os fatores de cima eles vêm com a multiplicação cruzada, né? O 7 cruza em cima lá com 3, que dá 21. E o 8 multiplica cruzando com o 2, dá 16. Essa parte aqui é mais mecânica, não tem muito para onde correr. Ok? Aqui a gente vai ter 37 sobre 56. Os resultados eles não são muito bonitos porque são exemplos que eu criei aqui para a gente poder trabalhar, mas em todas as ocasiões são métodos que dão 100% de certeza. Beleza? Então, bem simples, tá? Números que são múltiplos entre si, são primos entre si, basta a gente multiplicar um com o outro para dar o MMC e cruzar em cima para dar os nossos valores